Bom, aqui só para fazer um exemplo bem simples, né, na prática do Node-RED, né? Então o Node-RED aqui ele fica no servidor, ele fica rodando, né? Você tem como fazer inicializar junto com o Windows, ele é todo acho que é Node-RED, que é todo em Node, né? É todo praticamente a programação dele é em JavaScript aqui dentro. Você consegue colocar os drivers de comunicação, tem vários drivers de comunicação, você consegue implementar eles, né? Aqui, por exemplo, em gerenciar paletas, todos os drivers e eu consigo procurar, pesquisar. Por exemplo, se eu digito o S7, né, o driver que eu estou utilizando aqui para poder se comunicar com a Siemens, esse aqui você instala, enfim. Tem diversos drivers de comunicação para poder fazer trabalhos com mais de um tipo de CLP. Mas basicamente existem alguns protocolos específicos, né? E alguns em comum entre os CLPs. Por exemplo, da Siemens ele tem uns drivers específicos que são muito bons porque ele consegue cadastrando as variáveis, ele consegue exatamente pegar a que você precisa. Já o Modbus CCP você tem que ter uma tabelinha para saber qual que é a variável do CLP e qual que ele compara com o Modbus CCP. Então aqui, por exemplo, é um drive, eu clico nele aqui, eu consigo, através do IP, né, eu coloco o IP, eu coloco um tempo que ele fica buscando informação, só que aqui no caso esse driver específico ele modifica e traz informação, aliás, ele traz informação em cada modificação feita na variável. Então se você faz uma modificação na variável, ele automaticamente se atualiza e traz informação para você. Aqui também você tem condição de, no drive, tem condição de você colocar as variáveis. No caso aqui eu coloquei 4 variáveis, né? Essas 4 variáveis, M0 ou M4, eu deixei aqui, ó, estou no sistema virtual conectado em rede diretamente com o CLP. Então aqui tem as 4 variáveis, M0, M1, M0, M0.1, M0.2 e M0.3. Então aqui, por exemplo, eu vou tirar do banco da função e do banco de dados e vou jogar um debug aonde eu vou poder visualizar essas informações. Ó, aqui ele já puxou que as 4 variáveis estão em false, né? Então eu vou lá no CLP e vou fazer as modificações. Eu vou modificar a variável M0.0 e a M0.2. As duas variáveis agora estão acionadas e a M0.1 e a M0.3 não. Então aqui já, ó, toda vez que eu modifiquei, ele fez uma atualização. Modifiquei aqui, né? Então ele colocou true e modifiquei de novo, ele colocou true, false, true, M02 e false M03. Então ele vai se atualizando de acordo com o que eu for fazendo as modificações, né? Vou colocar em 0 de novo. Então lá no CLP agora nenhuma variável está habilitada. Toda vez que eu faço modificação, ó, agora só tem um true aqui e depois aqui todas false, né? Então ele consegue me dar em sequência ali de acordo com que eu cadastro as variáveis aqui. Eu estou dando um exemplo de vários tipos, né, de formato, mas como o Node-RED já tem muita coisa pronta. Então eu vou excluir agora isso daqui e vou fazer essa conexão ser conectada diretamente com o meu banco, com uma função e da função com o banco de dados. Nessa função, basicamente, eu criei uma variável, essa variável recebe uma memória. Eu peguei apenas a M0.0 como exemplo, né? Então ela recebe através de payload. Então, dessa forma eu joguei esse valor, né, da variável M0.0 para uma variável. Aí aqui é só para eu poder pegar a data, né, a data e a hora, que eu coloquei no banco de dados como data time, só para formatar. Então aqui nessa variável eu consigo ter a data formatada, né? A mensagem, no caso aqui eu fiz que a variável, né, que recebe o valor da M0.0, se ela for true, ela faz um insert, né? Então eu através do Node-RED, através do msg.top, que eu consigo jogar o comando que eu quero para o banco de dados. Então se for true, ele vai jogar o como 1 e vai pegar o valor da data formatada. Se for false, ele vai jogar como 0 e pegar o valor da data formatada.
e retornando. Então, daí ele faz o retorno dessa informação para o banco de dados. Aqui é uma conexão de banco, né? Aqui eu consigo colocar a porta, né, o usuário, tá, o banco, né, e o host, para onde ele vai fazer a conexão. Aqui, então ele pega essa informação, ele filtra a informação e ele joga para esse driver que faz a comunicação com o banco de dados. O banco de dados aqui ele já tem uma informação aqui, eu vou deletar. Então aqui, ó, agora ele não tem mais nada no banco, ele só está esperando uma atualização. Agora ele vai para cá, vai formatar e vai jogar para o banco. Então eu vou pegar lá no CLP, estou com o sistema virtual conectado no CLP, eu vou modificar essa variável. Lembrando que eu só fiz essa lógica apenas com a variável m0.0, né, para ficar mais rápido. Então eu modifiquei, ele está como true agora. Então ele já fez esse processo, pegou, formatou, jogou para o banco. Vamos lá no banco visualizar. Pronto. Então aqui o alarme está em 1. No caso aqui pode colocar mais colunas aqui, especificando o tipo de alarme, ou categoria, enfim. É só para exemplo, né? Pega a data e o horário. Então ele estando em 1. Daí, no caso, eu fiz para que se ele mudar para 0, agora ele salvou, então através disso daqui, eu tendo o código do alarme específico, eu consigo saber o quanto de tempo essa máquina, por exemplo, vamos considerar que eu vou pegar o histórico de alarmes, eu sei que esse alarme a máquina ficou tantos minutos parado. E em vários alarmes eu consigo filtrar a cada alarme a quantidade de alarmes que deu por turno e a quantidade e o tempo entre o alarme e outro e o tempo de alarme, de maior alarme, o tempo de mais tempo de máquina parada com e quais são esses alarmes. Isso para gestão, né? Isso seria interessante. Isso é um exemplo de N outros exemplos que a gente tem, mas usando o Node-RED, né, que de maneira simples consegue fazer essa comunicação. Ele apenas está via rede, o meu CLP está via rede com o meu computador e eu consigo fazer as alterações, né, aqui, tudo via rede e sem nenhum equipamento físico conectando ele, apenas o Node-RED fazendo esse trabalho. Lembrando que isso daqui também dá para fazer num código direto, né? O Node-RED ele tem coisas prontas e rápidas para fazer, mas todos esses drivers de comunicação têm os códigos abertos deles na internet para poder fazer, né? Eu, inclusive, fiz um em Python via Modbus TCP e ele fica lendo a cada 1 segundo as informações. Dá para fazer diretamente num sistema ou dá para usar o Node-RED como a plataforma para poder fazer a comunicação e jogar para o banco de maneira simples. É isso aí.